Olá pessoal, e vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula agora nós iremos falar sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando é que 3 pontos são considerados alinhados? Pessoal, observando nessa figura bem aqui, nós temos os pontos A, B e C. Para eles serem considerados alinhados, eles têm que estar numa mesma reta. Veja aqui, ó, que passam a reta e os pontos A, B e C fazem parte dessa reta. Ou seja, para 3 pontos serem considerados alinhados, tem que eles estarem em uma mesma reta. Mas aqui vendo graficamente, é mais fácil de você visualizar se eles estão alinhados ou não. Porém, nem sempre tem como você ver graficamente. Então, como é que eu vou saber se está alinhado? Pessoal, algebricamente, 3 pontos para estarem alinhados, tem que, ao você estabelecer aqui a matriz, essa matriz aqui, ó, matriz XAYA 1, XBYB 1, XCYC 3, é uma matriz 3 por 3. Por que 3 por 3? Porque tem 3 linhas e 3 colunas, onde quem são os elementos das colunas aqui? Coluna 1, nós temos os elementos X aqui, ó, dos 3 pontos, XA, XB, XC. Coluna 2, os Y dos 3 pontos, YA, YB, YC. E na última coluna 1, para preencher a matriz 3 por 3. E como é que vai estar alinhado? Quando eu fizer o determinante dessa matriz e for igual a 0. Aí vai estar alinhado. Lembrando, ó, XA, YA 1, aqui são as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto e as coordenadas do terceiro ponto. Beleza? Vamos ver aqui com um exemplo para vocês entenderem melhor. Verificar se os pontos A, pega com a caneta preta, se os pontos A, 3 e 2, B, 4 e 1 e C, 1 e 4 são colineares. Aqui tem uma palavrinha que não é alinhada, mas é a mesma coisa, é sinônimo de alinhado. Quando diga colineares, quer dizer que são alinhados, entendeu? Ele pede para verificar se os pontos A, B e C são colineares, ou seja, se eles estão alinhados numa mesma reta. Como eu falei, para verificar se eles estão alinhados ou colineares, se eles são colineares, eu preciso montar a matriz é dessa estrutura aqui, ó. A matriz 3 por 3 vai ser aqui, ó. XAYA, ou seja, nós vamos botar primeiro as coordenadas do primeiro ponto aqui, ó. 3 e 2. Aí na segunda linha, ó, XBYB, ou seja, as coordenadas do segundo ponto, 4 e 1. E na terceira linha, as coordenadas do terceiro ponto, C aqui, ó. 1 e 4. Lembrando, ó, que sempre na primeira coluna são os elementos X dos pontos. Na segunda coluna são os elementos Y dos pontos. E na terceira coluna, como tem que ser uma matriz 3 por 3, a gente vai acrescentar 1. Como é que calcula o determinante aqui? E o determinante tem que ser igual a 0 para eles serem colineares. Pessoal, eu gosto muito de utilizar a regra de Sarros. Tem outra regrazinha para encontrar o determinante, só que eu pessoalmente prefiro a de Sarros porque eu acho mais prática. Como é a de Sarros? Para a gente calcular o determinante, nós vamos pegar, ó, essas duas primeiras colunas aqui e vamos repetir aqui, ó. 3, 4, 1. E agora a segunda coluna aqui, ó. 2, 1 e 4. Pronto, repeti as duas primeiras colunas. Então, para calcular o determinante, é só fazer, ó, multiplicar aqui, ó, as diagonais principais, ó, começa aqui do 3, do cantinho, ó. 3 vezes 1 vezes 1, multiplica essa diagonal principal, mais o produto dessa outra diagonal principal, mais o produto da terceira diagonal principal aqui, ó.
Tá vendo? Ó, comecei multiplicando aqui do 3 do cantinho, aí vim aqui pro 1, depois o 2 vim aqui pro 1 e finalizei aqui no cantinho também, ó, da matriz, ó. E aqui no 4 da coluna que eu repeti. Beleza, eu vou fazer aqui a multiplicação, ó. Vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Vamos colocar entre parênteses. Mais, agora o produto da segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Pronto. Mais, agora o produto da terceira coluna. 1 vezes 4, 4. Vezes 4, 16. Pronto, fizemos aqui, ó, o produto das três colunas principais, diagonais principais. Agora, eu vou colocar aqui um menos. Por que o menos? Porque eu vou subtrair aqui, ó, agora o produto das diagonais secundárias, começando aqui de baixo, ó, do cantinho, ó. Comecei daqui de cima, do 3, agora eu vou começar aqui do cantinho de baixo, ó. 1 vezes 1 vezes 1. Depois, 4 vezes 1 vezes 3, até chegar aqui, ó, nesse canto aqui da matriz. 1 vezes 4 vezes 2. Resumindo, são 3 diagonais principais, que dá 3 produtos aqui. E também são 3 diagonais secundárias, onde eu vou começar aqui, ó, do canto da matriz e vou terminar no outro canto. Beleza? Daí, ó, eu vou abrir parêntese e vou fazer 1 vezes 1 vezes 1. 1. E novamente vou somar. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Mais 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Tá vendo, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui o produto das diagonais principais, coloquei aqui somando, menos os produtos das diagonais secundárias aqui, que eu coloquei somando também. Daí, ó, isso tudo aqui para os pontos serem colineares, ou seja, para estarem alinhados, o determinante aqui, ó, esse resultado aqui tem que ser igual a 0. Se não for igual a 0, é porque eles não estão alinhados. Então, ó, 3 mais 2, 5 mais 16, 21. 21 menos 1 mais 12, 13 mais 8, 21. 21 menos 21 é exatamente igual a 0? Sim. Então, ó, ok. O que significa que esses 3 pontos realmente são colineares. Então, eu posso concluir que, logo, os pontos A, B e C são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Beleza, pessoal? Só repetindo aqui o que foi que nós fizemos. Colocamos aqui a matriz. A matriz é formada aqui, ó, pelos elementos do primeiro ponto, aí depois os elementos do segundo ponto e os elementos do terceiro ponto. Terceira coluna, repeti 1 para fechar a matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o determinante, a gente utilizou a regra de Sarros. Repetimos aqui as 2 primeiras colunas. Aí fazemos os produtos das diagonais principais aqui, somando, menos o produto das diagonais secundárias. Isso tudo tem que dar igual a 0 para eles serem colineares, ou seja, para eles estarem alinhados. Quando a gente resolveu aqui, verificamos realmente que era igual a 0 o determinante da matriz, por isso eles são colineares. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo, aqui um exercício resolvido do livro. Ele está na página... Esse exercício resolvido está na página... Cadê aqui? Calma aí. Página 109. Mas eu vou resolver aqui junto com vocês. Diz o seguinte: determinar o valor de K para que os pontos A, K e 7, que são as coordenadas de A, B, 2 e menos 3 e K e C, K e 1, sejam os vértices de um triângulo. Aqui, ó, nós queremos encontrar o valor de K. Pessoal, quando ele diz seja vértices de um triângulo, significa que esses 3 pontos, eles não podem estar alinhados. Porque se eles estiverem alinhados, não formam um triângulo. Esses 3 pontos têm que estar assim, no mínimo assim, ó.
Entenderam? Para quando ligar, formar um triângulo. Eles não podem estarem alinhados. Então, significa que o determinante da matriz formada aqui pelos 3 pontos tem que ser diferente de 0, porque esses pontos não estão alinhados. E aí, nós vamos encontrar o valor de K, beleza? Então, vamos aqui, ó. Para estabelecer a nossa matriz, como é que nós fazemos? Lembra? Primeiro, valor, as coordenadas do ponto A, K, nesse caso aqui, K e 7. As coordenadas do ponto B, na segunda linha, 2 e menos 3. E as coordenadas de C aqui, na terceira linha, K e 1. Como nossa matriz tem que ser 3 por 3, a terceira coluna aqui nós colocamos 1. Pronto, fechamos nossa matriz. Coordenadas do primeiro ponto, A aqui na primeira linha. Coordenadas do segundo ponto na segunda linha. Coordenadas do terceiro ponto na terceira linha. E quando a gente faz o determinante, tem que ser diferente de 0, tá, pessoal? Pode ser qualquer valor menos 0, porque senão os pontos, se for 0, os pontos estão alinhados e não forma triângulo nenhum. Beleza? Como é que nós fazemos para encontrar o determinante? Como nós fizemos anteriormente, utilizando a regra de Sarros. Vamos repetir as duas primeiras colunas. Aqui, ó, K, 2, K. E agora, 7, menos 3 e 1. Beleza? Segundo passo. Vamos começar aqui do cantinho, ó, do K. E vamos fazer aqui o produto das diagonais principais. E vamos somar, ó, das 3 diagonais principais. Comecei do K, fiz uma diagonal, 7 fiz a segunda e terminei aqui no cantinho da matriz fazendo a terceira. Daí nós vamos multiplicar. Vamos botar aqui os valores. K vezes menos 3 dá menos 3K. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Logo permanece sendo menos 3K. Agora vamos fazer mais 7 vezes 1, 7 vezes K, 7K. Mais 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Isso menos, já fizemos aqui, ó, os 3 produtos das diagonais principais. Aí colocamos um menos, que nós vamos fazer agora o produto das diagonais secundárias aqui, beleza? A primeira diagonal secundária começa aqui desse último elemento desse cantinho de baixo, ó, do K aqui de baixo. E aí vamos fazer, ó, as 3 diagonais também. Finalizando aqui no 7 da coluna aqui, ó. K vezes menos 3 dá menos 3K, vezes 1, menos 3K. Permanece. Daí, vamos fazer 1 vezes 1, 1 vezes K, K, ou 1K, tanto faz. Mais 1 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Como isso tem que ser vértices de um triângulo, tem que ser diferente de 0. Nós não podemos colocar igual a 0, e sim diferente. Daí nós temos. Nós vamos juntar aqui somente o que nós podemos juntar. Por exemplo, ó, o que tem K com o que tem K, nós podemos somar ou subtrair. Mas não podemos juntar com esse 2 aqui, da mesma forma aqui. Então, menos 3 mais 7K, nós vamos conservar o sinal do maior, ou seja, mais. Então, eu estou devendo 3 e pago 7. Eu fico no lucro de 4K positivo, entre parênteses aqui. O mais 2 eu só repito porque não posso somar com o mais 4K. Fecho parêntese, menos, abro parêntese novamente. Menos 3K mais 1K. Se eu estou devendo 3K e pago com 1K, eu ainda permaneço devendo 2K. Menos 2K. Mais o 14, só coloca aqui, fecho parêntese. Isso tudo diferente de 0. Agora, pessoal, o que nós vamos ter que fazer é eliminar os parênteses fazendo o jogo de sinal. Aqui fora não tem nenhum sinal, mas é como se tivesse mais. Sempre que não tem sinal, é mais. Então, ó, vou fazer o mais com todos os sinais aqui, ó. Mais com mais, fica mais 4K, mais com mais 2. Agora aqui, ó, o menos da mesma forma. Vou fazer o menos com cada um dos sinais aqui, ó.
menos com menos, mais 2K, menos com mais, menos 14, isso diferente de zero. Então, pessoal, agora eliminamos os parênteses, podemos juntar, ó, mais 4K com mais 2K, mais 4K mais 2K fica com mais 6K. Mais 2 menos 14. Se eu tenho R$2 e gasto 14, eu fico devendo 12, ou seja, menos 12. Isso diferente de zero. O nosso objetivo é encontrar K, ou seja, nós vamos ter que isolar o termo que tem K aqui e passo o menos 12 para o outro lado da diferença. Pessoal, é a mesma coisa como se fosse igual aqui, só que usando o símbolo de diferença. Mas se resolve da mesma forma. Então, fica mais 6K, diferente de zero, que já está depois do sinal de diferente, era menos 12, passa mais 12. Logo, mais 6K é diferente de 0 mais 12, 12. Isolando o K, o mais 6 passa dividindo. 12 dividido por 6, K tem que ser diferente de 12 dividido por 6, 2. Pronto, chegamos aqui. Oxe, professora, nós encontramos K diferente de 2? Isso, pessoal. K pode ser qualquer valor, menos o 2. Porque se K for 2, vai zerar aqui o determinante e aí vai ser 3 pontos alinhados, não vai formar triângulo. Então, o valor de K aqui, para que os pontos A, B e C formem um triângulo, pode ser qualquer valor com exceção do 2, ou seja, K menos o 2. Pode ser 1, 3, menos 10, menos 100, menos 1000, qualquer valor, menos o 2. Beleza? E aí nós finalizamos esse exemplo. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês não conseguiram entender assistindo apenas uma vez, assistam 2, 3, 4, 5 vezes o tanto que for necessário. Mas assim, não é difícil. Só lembre que para 3 pontos estarem alinhados, o determinante desses 3 pontos tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, não estão alinhados. E aí vocês, com esse conceito, vocês conseguem resolver todos os problemas sobre alinhamento de 3 pontos. Beleza? Fique com Deus, meus amores, e até a próxima aula.